Boa tarde, pessoal. Boa Olá, tarde. boa tarde. Tudo bem? Tudo bem, Torricelli? Eu tive, eu tive um pequeno probleminha aqui quando eu fui tentar conectar. Eu não estava encontrando o botãozinho de coisas só dão errado na hora que a gente está precisando. Mas graças a Deus deu tudo certo. Estamos aqui para conversar. Então, boa tarde, doutor Ronaldo. É um prazer receber você aqui para falar sobre um Obrigado, prazer é assunto muito. meu. Então, boa tarde, pessoal. Vocês que estão chegando aí, vai chegando. Tem muita gente que eu acredito que vai chegar aí, porque a divulgação foi bem grande e muitas ligas acadêmicas, o pessoal que ajudou aí na divulgação, deve estar entrando aí já já. Enquanto isso, eu vou apresentar o nosso perito criminal, que a gente vai conversar aqui hoje sobre o banco de dados, Banco Nacional, cadê? Deixa eu ver aqui, Banco Nacional de Perfis Genéticos. Então, o doutor Ronaldo C. da Silva Júnior, ele é farmacêutico bioquímico, ele é mestre e doutor, ele é perito criminal federal, administrador do Banco Nacional de Perfis Genéticos e é chefe do SINAGEM, de TEC, da Polícia Federal. O que seria SINAGEM, doutor Ronaldo? Setor de Integração Nacional de Bancos de Perfis Genéticos. Certo. E você quer complementar mais alguma coisa sobre essa pequena apresentação que eu fiz sua? É óbvio que o currículo é muito mais extenso, mas fique à vontade para complementar alguma coisa antes da gente começar a fazer as perguntas, porque é, choveu perguntas no meu perfil sobre o Olha. assunto. Eu estou aqui com um bloquinho aqui cheio de perguntas. Eu fiz um apanhado aqui, né? Algumas, eu tentei juntar, bolei aqui, Uhum. mas a gente vai tentar responder, né? Todas. Eu acredito que muita coisa aí você tem para mostrar para a gente. Eu venho acompanhando o seu trabalho já há um tempinho já. Eu te conheci no congresso, o último congresso que houve, mas você só passando, a gente não foi apresentado. Então, eu queria mais uma vez agradecer por ter aceitado o convite. E eu tenho certeza que todo mundo que está aqui assistindo, ele vai gostar muito, né, do que você tem para falar. E primeira coisa que eu queria, para começar, só para situar o pessoal que está aí assistindo, porque tem muito estudante também, tem Uhum. muito perito criminal, professor, que eu fui professor também durante 15 anos, na Escola Baiana de Medicina, então tenho muito aluno dessa época também. Hoje médico também, tem muito médico, né? Tem muitos seguidores aí que... Mas para começar, eu queria que você definisse o que é genética forense. Genética forense, antes de mais nada, obrigado pelo convite, Torricelli, e agradeço a participação de quem está acompanhando aí ao vivo. E também agradeço a todo mundo que já mandou perguntas, que isso daí deixa o evento, né, essa oportunidade mais dinâmica e a gente acaba passando mais informação. Então, agradeço essa oportunidade. A genética forense é uma área dentro da genética, né? A genética já é uma área dentro dos estudos das ciências biológicas, e a genética forense é uma área em que você aplica conhecimentos da genética, de biologia molecular, de genética humana, de identificação humana, para atuar numa área que vai ajudar a justiça, a segurança pública, né, numa área da criminalística. Então, a gente aplica conhecimentos da genética para ajudar dentro da criminalística. Tanto seja auxiliando, por exemplo, o que é mais clássico, né, em processos criminais, mas também, por exemplo, a questão do banco de dados, a gente aplica os conhecimentos de genética para a busca de pessoas desaparecidas. Então, também é uma outra vertente, que não deixa de ser uma investigação, mas é uma vertente com um trabalho mais humanitário, né? Então, muitas vezes fora de uma investigação criminal, ou às vezes também atrelado, né? Às vezes por exemplo, uma pessoa que desapareceu foi vítima de um sequestro, de um assassinato, de um tráfico de pessoas, e não deixa de ser da área da genética forense também. Uhum. Certo. Eu posso chamar de você, só para ficar mais descontraído? Com certeza, por favor.
Somos colegas. Eu acho que ainda estou jovem para, né, tanta formalidade. Oi? É, que fica mais descontraído, o pessoal gosta bastante. Ô, Ronaldo, é, quando foi que surgiu, assim, eu vejo hoje em dia a perícia criminal, ela passou por uma grande mudança, a gente tem acompanhado, e uma das coisas que eu considero como uma das grandes responsáveis por uma nova feição, digamos assim, da perícia criminal, eu atribuo à genética forense, Uhum. né? Está dando uma nova cara para a perícia criminal, e mais recentemente até outras ferramentas possíveis que eu tenho acompanhado também, porque eu leio bastante, que é a questão dos isótopos. Mas com relação à genética forense, que dá Uhum. respostas bem seguras para a gente, quando é que ela começou a ser utilizada de uma forma geral no mundo? Certo. Os primeiros casos de uso da genética para fins forenses datam lá da década de 80, certo? E foram casos no Reino Unido, nos Estados Unidos, onde se utilizou dos conhecimentos genéticos para resolver casos de investigações criminais. Inclusive, o primeiro caso que ocorreu foi um caso de uma pessoa de tráfico de pessoas, na verdade, uma pessoa que estava desaparecida e que a família estava em busca, né, desse jovem, e o uso da genética, naquela época nem existiam todas as técnicas, né, ainda era gel de agarose que eles utilizavam para fazer análises de perfil genético, de alguns marcadores. Hoje em dia trabalhamos com dezenas de marcadores, naquela época eram 5, 6 marcadores, né? E data dessa época, da década de 80. Então, o primeiro caso foi um caso relacionado ao tráfico de pessoas e foi obtido, então, um perfil genético compatível com os familiares e deu-se, então, a compatibilidade de uma criança que tinha sido desaparecida, não tinha desaparecido, e foi devolvida aos pais. E daí surgiu, então, a ideia de que essa ferramenta tinha um grande potencial, não só para a investigação de pessoas desaparecidas, mas qualquer tipo criminal. Depois, anos depois, começou-se a aplicar a mesma técnica para casos de estupro, né, crimes sexuais, que a gente sabe que, né, deixam vestígios, muitas vezes de sêmen ali, tem uma quantidade importante de DNA que pode ser utilizado para fins de investigação criminal, e realmente foi só chancelando, fortalecendo essa ideia. Mas esses casos, como eu disse, ocorreram lá, Reino Unido e Estados Unidos. Até chegar aqui no Brasil foram décadas, né? Os primeiros laboratórios de genética aqui no Brasil, genética forense, dentro das polícias, foi no final da década de 90, início dos anos 2000. Então, nesse início, eram poucos laboratórios que trabalhavam com casos fechados, então, eram aqueles casos que você tinha vestígios de local de crime ou de vítimas e comparava diretamente com um suspeito, é o que a gente chama de caso fechado, quando você tem um suspeito, e esses casos, então, eram solucionados, mas eram muito pontuais. Né? Um caso conhecido, né, muito conhecido, é do menino Pedrinho, né? Foi um caso que teve uma investigação ali, também relacionado, era um caso relacionado a uma criança desaparecida há décadas, né? E tinha também uma questão criminal ali, né? Porque a mãe sequestrou aquela criança, né? A mãe de criação. E foi um dos primeiros usos que teve essa repercussão a nível nacional. A partir dali, né, começamos a ter uma visibilidade maior e alguns laboratórios foram sendo montados no Brasil e a ideia de se montar uma rede para compartilhamento desses dados, desses perfis genéticos, foi aumentando e foi se fortalecendo. Então, o que levou, né, à criação por meio de decreto em 2013, decreto 7.950, de 2013, da Rede Integrada de Bancos de Perfis Genéticos. Mas, claro, a gente falando assim, rapidamente, parece que foi tudo fácil, né? E foi criado assim no instalar de dedos, uma lei foi criada, alguém teve essa ideia brilhante, criou uma lei de dia para a noite. E não foi trabalho de dezenas de peritos do Brasil inteiro e que conseguiram fazer com que a rede, que hoje em dia, inclusive, é modelo para várias áreas, ela realmente fosse uma realidade.
Muito interessante. Porque até antes do advento do DNA, a identificação era muito falha, né? Como é que era feita essa individualização de pessoas antes da Era vida? baseado na papiloscopia, né? A antropometria, em odontologia forense. Então, assim, são técnicas que têm o seu valor e até, tanto é que até hoje são utilizadas, né? A papiloscopia, inclusive, é uma técnica utilizada antes do DNA. O DNA não é a técnica de primeira escolha, porque a gente sabe que é uma técnica mais cara, né, depende de mais recursos e que a gente já tem um backlog grande, então não é uma técnica de primeira escolha. Mas, sem sombra de dúvidas, é a técnica que muitas vezes é a única que consegue, de fato, identificar, porque é uma técnica bem sensível e que inclusive é baseada em bioestatística, né? Então todos os valores, todos os laudos que a gente emite, todos os resultados que nós obtemos, nós conseguimos quantificar qual o valor daquela prova científica. Então ela muitas vezes é a prova mais robusta que tem dentro de um processo de identificação, seja para fins criminais ou humanitários. Com relação à hierarquia entre essas diferenças que você citou, existe hierarquia ou é circunstancial? Depende do caso. Depende muito do caso. E assim, depende da análise do local. Por exemplo, na questão Brumadinho, né? É um caso recente que a gente teve o uso dentro da criminalística de todas as técnicas, né? Tanto odontologia, papiloscopia, genética e a medicina legal. A genética realmente sempre era deixado para o final, porque se você conseguisse identificar, eram centenas ali de corpos, então se você conseguisse identificar já por meio da papiloscopia, por exemplo, né, da odontologia, medicina legal, você consegue já dar uma resposta rápida aos familiares e utiliza essa técnica mais sensível, que é a genética, para aqueles casos que realmente não derem resultado nas técnicas iniciais. Depois de um certo tempo, depois de 1, 2 semanas de trabalho, os corpos ali já, naquela situação de grande umidade, né, calor e tudo mais, então os corpos já estão em graus de decomposição muito acelerado e alguns já estavam até esqueletizados. Então você começa a diminuir as possibilidades. E você começa a utilizar mais a genética, né? Porque às vezes o corpo também está mutilado, então assim a parte da odontologia já fica prejudicada, da medicina legal também já não consegue utilizar muito bem, a papiloscopia nem se fala. E aí começa-se a utilizar mais a genética. Então tudo depende muito da situação, né? Do local de crime, do tipo de local de crime que você está trabalhando. Local de crime sexual, né? Onde você tem ali o sêmen, a própria natureza do material, do vestígio que você coleta, também indica que o adequado é a genética. Então, você não vai utilizar outras técnicas simplesmente porque não há como. O que você tem de vestígio ali, numa situação de uma mulher que foi estuprada, né, e vai para o IML, é feita a coleta, o que você tem de vestígio é o sêmen do agressor. E a única técnica adequada para esse caso é realmente a genética. Certo. E já que você começou a falar desses casos, dessa situação especificamente, eu queria também, que é uma pergunta também que o pessoal fez. Então, quando você se depara com uma situação de um cadáver que é encontrado, que precisa ser identificado e que não foi possível ser identificado pelas outras vias, Uhum. qual é, do ponto de vista da genética forense, quais são o substrato que é mais buscado, digamos assim, para que sirva de fonte de DNA para identificação? De pessoas Ou é muito. desaparecidas? Não, um cadáver que precisa ser identificado, aí, o que é que Certo. vocês preferem trabalhar ali, se você não conseguiu com as outras coisas? Uhum. O que é que vocês preferem pegar para identificação? Isso daí varia um pouco, os protocolos variam um pouco de perícia para perícia. Inclusive, hoje em dia, dentro do comitê gestor da rede, a gente tem um grupo de trabalho, que é o grupo de trabalho de busca de identificação genética de pessoas desaparecidas, e a gente está trabalhando em protocolos também de trabalho para diferentes tipos de amostras nos laboratórios de genética. Porque a gente sabe que a variedade é grande, porque a gente tem algumas possibilidades de materiais que podem ser mandados
para o laboratório de DNA. E isso depende de protocolos, às vezes, locais, das perícias estaduais. Cada perícia trabalha com determinados protocolos dentro da expertise ali, tanto do IML quanto dos peritos de laboratório de DNA. Mas a gente trabalha muito com músculos, então depende também do estado do corpo que se encontra, né? Primeiramente, se você tem ali um corpo fresco, você consegue fazer a coleta de sangue, seja sangue periférico ou punção cardíaca, você vai trabalhar com isso que é mais fácil. Mas se já está em algum grau de decomposição o corpo, aí você começa a trabalhar com músculos, com tecidos internos, né, com órgãos internos, com suave, tem laboratório que trabalha com suave de bexiga, por exemplo. Não são todos, mas alguns trabalham e gostam dos resultados que obtêm. Você também pode trabalhar com ossos, com dentes. Então, quando você já tem um corpo ali mais esqueletizado, ou o grau de decomposição está tão avançado que os tecidos moles já não estão muito adequados, então você pode trabalhar com ossos, né? E aí a gente seleciona geralmente ossos longos, então fragmentos de ossos longos, como fêmur, e também dentes, né? Dentes, principalmente os dentes de maior calibre, porque ali você consegue recuperar uma quantidade de DNA melhor. E isso vai implicar diretamente no tempo, que já é outra pergunta que eu já estou emendando aqui. Isso vai interferir diretamente no tempo de duração, que foi uma pergunta que fizeram aqui. Qual o tempo que dura, né, para que um exame genético saia? Que é uma pergunta que todo mundo faz, Uhum. né? Aí você pode aproveitar e comentar sobre isso. Vamos lá. Olha, e a variedade de tempo para uma análise é diretamente proporcional também à variedade de materiais que a gente pode receber num laboratório de genética. Então, a gente pode receber tanto de um osso super degradado, assim, um corpo que foi enterrado, por exemplo, numa situação de um local que tem muita umidade, muito calor, e você vai ter, então, além do corpo já estar esqueletizado, muitas vezes o solo da região também danifica, né, o material genético. Então, tem a questão do ácido úmico, que é um ácido, na verdade, um conjunto de ácidos que tem no solo que prejudicam as análises genéticas, principalmente de corpos esqueletizados. Por exemplo, é um tipo de amostra terrível para o laboratório, onde você não sabe dizer quanto tempo você vai gastar, porque você pode ter que repetir dezenas de vezes uma amostra para conseguir um perfil genético. E às vezes é frustrante, você não consegue. Você vai ficar ali 1, 2 meses trabalhando naquela amostra e não consegue. E tem as amostras muito simples. Por exemplo, hoje em dia a gente está trabalhando com amostras o que a gente chama de databasing, né? São amostras de condenados do sistema prisional, porque nossa lei permite isso, a coleta de condenados por crimes hediondos ou crimes violentos contra a pessoa. São amostras... Já era uma pergunta que fizeram essa também. Quem é Gente, que... isso, a gente Mas vai pode chegar lá, comentar, mas se quiser. já tô dando um Tá. spoiler, só para instigar. É. Então, é um projeto bem bacana, mas que a gente tem ali amostras, amostras limpas, né? Você faz a coleta com um kit que usa papel FTA, que já adianta um dos processos, porque o papel FTA já proporciona uma extração e uma manutenção do DNA em condições de análise. E aquele papelzinho FTA, você chega no laboratório, faz um picote e já vai direto para amplificação. Aquilo dali é o tipo de trabalho que a gente faz, assim, dezenas de amostras de uma vez. E você consegue, em uma semana, às vezes, produzir centenas de perfis. Muito diferente de trabalhar com um fragmento de osso, de dente, como eu disse, e que, em situações bem mais precárias. Então, você pode levar aí de uma semana para obter um perfil a 2, 3 meses. Depende muito da situação do material que você recebe e até mesmo da situação do laboratório, quanto de demanda que ele tem acumulado. O tempo que você mais demorou foi 2 meses? Aquele Olha, caso que você... eu nunca peguei um caso muito complexo do tipo ossada, né? A nossa casuística da Polícia Federal é um pouco mais
relacionado a casos de crimes contra o patrimônio, né? Por exemplo, o caso Prosegur, que foi o maior caso que a gente teve lá, a gente teve mais de 500 amostras para serem analisadas. Mas a gente conseguiu fazer grande parte delas, assim, mais de 100, 200 amostras, em 10 dias. Mas o que a gente fez? A gente pegou aquelas amostras que estavam mais fáceis para serem analisadas. Depois a gente levou um ano analisando a amostra, todas as outras que eram piores, entendeu? Estavam em situações piores. Como, por exemplo, DNA de toque. A gente trabalha muito com DNA de toque, DNA de contato, né? Aquele DNA, eu estou aqui bebendo minha água, né? Se eu passar um suave aqui, eu vou ter uma quantidade importante de DNA, mas de repente eu não bebi, eu só toquei no copo. Aqui, a gente tem uma impressão digital que não é aproveitada para papiloscopia, porque não está uma boa qualidade, mas pode ser aproveitado para fins de análise genética, porque aqui a gente também deixa nossas secreções. Esse tipo de DNA, o DNA é bem importante nos casos da Polícia Federal, a gente faz muito disso, porque a gente faz muito crime contra patrimônio e o tipo de DNA que a gente mais encontra é isso, DNA de contato. Mas é um DNA que você, muitas vezes, tem que repetir, muitas vezes, a análise, porque o perfil é parcial, não tem muita qualidade, a quantidade de DNA é baixa. Então, no caso, como eu falei da Prosegur, a gente conseguiu ali 100, 200 amostras em 10 dias, depois mais 300 amostras no restante do ano. Então, acho que foi o caso assim, que eu Perfeito. mais me dediquei, foi esse, porque foi um caso que tinha muitas amostras. Na época, na verdade, o laboratório inteiro trabalhou nesse caso. Perfeito. Alisson, a gente vai responder sua pergunta já já. Eu já anotei aqui, é uma pergunta que a gente vai fazer depois. Só um minutinho aí, tenha um pouquinho de paciência. Então, o tempo voa, então vou adiantar aqui as perguntas, senão, que é muita coisa, né, para responder. Então, aproveitando que você já começou a falar sobre isso, então, pegou o vestígio, qualquer que ele seja, agora vamos agora para as etapas das análises genéticas. Quais Uhum. são essas etapas? Ok, então a gente recebe um vestígio lá no laboratório. O vestígio pode ser uma coisa simples, que a amostragem é uma coisa simples, como por exemplo um suave, né? É aquele cotonetão, né, com pontinha de algodão, para quem é estudante não conhece ainda. E às vezes ali tem uma gota de sangue, né? Ou um DNA de toque, como eu falei, ali é muito simples. A gente corta a pontinha e aquilo dali já vai para as etapas seguintes. Tem questões de vestígios que precisam de um trabalho maior na parte de amostragem, como, por exemplo, uma toalha, um lençol. Então, muitas vezes a gente tem que usar luzes forenses, né, equipamentos mais sensíveis para a gente saber qual é a melhor região ali do vestígio para ser selecionada e ir para as etapas seguintes. Essa etapa é importantíssima, porque se seleciona a parte errada, né? Às vezes você não pega o DNA, mas o DNA está lá naquele vestígio. Então, muitas vezes a gente faz diversas amostragens no mesmo vestígio. E daí a gente passa para as etapas mais dentro do laboratório, né? Que é assim, mais da técnica de genética. A gente vai para a etapa de extração, onde é o rompimento das células que contêm o DNA. Você vai para a etapa, tendo então aquele DNA extraído, uma outra etapa é a quantificação, é saber quanto de DNA você conseguiu extrair. Isso é importantíssimo para você saber se, duas coisas. Primeiro, se você vai ter sucesso depois nas etapas seguintes, porque de repente a quantidade de DNA é tão baixa que não vale a pena você seguir com as análises. E outro ponto para saber a quantidade de reagentes, de kits que você vai utilizar na etapa seguinte, que é a amplificação. Então, para fazer uma reação de amplificação de PCR bem feita, você precisa saber quantos DNA que você tem disponível e quanto você vai colocar naquela reação. Então, a gente faz uma quantificação. Etapa seguinte, a amplificação. Então, é a querida PCR, né? Todo mundo da área de genética e biologia molecular conhece. Então, a gente faz a PCR, onde a gente vai amplificar aquelas regiões que vão ser depois lidas no equipamento seguinte. Então, a gente É uma faz. PCR, é uma PCR comum ou tem algum nome específico de PCR? Eu acho que alguém perguntou alguma coisa aí. Certo, não, PCR. é uma PCR comum, tá? É amplificação de DNA mesmo. E a gente, então, faz amplificação de certas regiões do DNA, mas, claro, o que muda aí na PCR são os kits. A gente usa kits com marcadores para identificação humana, né, para fins forenses. Então, às vezes você fala, qual o tipo de PCR, né? Pode estar falando lá da PCR quantitativa, o real time, por exemplo, que a gente usa na etapa de quantificação.
Não, nessa da amplificação é PCR normal com um termociclador, a gente tem, né, já cadastrado lá o processo, ele faz toda a ciclagem, utilizando kits para fins forenses. Esses kits, então, vão amplificar certas regiões do DNA que a gente usa para perfilagem, né, para obter o perfil genético. E esse perfil genético, então, é obtido através de uma análise com um analisador genético. Né? O que tem no mercado é o ABI, Applied Biosystem 3500, é o que todos os laboratórios da rede trabalham. A gente utiliza um analisador genético, o que ele faz, na verdade, é uma eletroforese capilar, tá? Analisa todos os fragmentos e obtém seu perfil genético. Esse perfil genético, ele é analisado depois pelos peritos para ver a qualidade dele. Se tiver uma qualidade compatível com as regras da rede, ele sobe para o banco local e depois para o banco nacional. Então, ele é enviado para os bancos de dados para fazer aquelas comparações que a gente faz e daí a gente consegue elucidar crimes. Certo. Aí acabaram de fazer a pergunta, qual a técnica ou método que ainda não existe? Eu acho que, como é na mesma linha, vamos aproveitar que não vai dar para eu anotar isso aqui. Tá certo. Existe na rotina brasileira que seria desejável trazermos? Quer aproveitar e responder logo essa, antes de eu perguntar outra? No Bom, contexto da para as técnicas, para a gente, para fins de genética forense, o que a gente usa no Brasil, o que é usado em todo mundo, tá? Que é o perfil genético baseado em STRs. Então, são short tandem repeat, são regiões de DNA que se repetem, onde fragmentos de DNA se repetem, e aí você faz a leitura dos STRs. A gente tem outras técnicas que não utilizam eletroforese capilar, por exemplo, que é, por exemplo, o NGS, né? Ou o MPS, é a mesma coisa, só que dois nomes diferentes. É o sequenciamento de nova geração, que também faz a leitura dessas mesmas regiões do DNA, que são os STRs, mas utiliza uma técnica mais avançada, onde você não só conta ali a quantidade de repetições que tem em cada marcador genético, mas você sabe exatamente as bases que tem em cada marcador genético. Então, às vezes, por exemplo, um determinado marcador, eu sou 8, 10, e você também é 8, 10 naquele marcador. Mas o seu 8 é uma sequência de nucleotídeos diferente da minha. E essa técnica, GNGS, consegue ver isso. Essa técnica, ela é muito boa, está sendo utilizada, por exemplo, para fenotipagem, para você descobrir, por exemplo, se aquela pessoa que está sendo investigada, né, através de um vestígio, se aquele vestígio pertence a uma pessoa que tem olhos castanhos, olhos azuis, se a pessoa tem pele morena, tem pele clara, tem cabelo de um tipo ou de outro. É uma técnica que está sendo muito investigada. Mas para fins práticos, dentro dos setores de polícia, né, e de perícia criminal, a técnica clássica, ela atende muito bem. Tanto é que as empresas continuam trabalhando, lançando os novos kits de STR, utilizando a eletroforese capilar, né, e a PCR clássica, e continuam trabalhando com isso porque a gente sabe que é uma técnica muito robusta. Então, com relação a isso, daí a gente não está atrás, né? A técnica utilizada é essa. A gente tem técnicas, por exemplo, de análise a nível de banco de dados. Essas técnicas, sim, alguns países utilizam técnicas diferentes do Brasil. No Brasil, a gente usa a técnica clássica, que é a comparação de um perfil com outro perfil. Então, a gente compara um perfil por exemplo, um caso criminal. A gente coloca lá um vestígio e a gente compara com um banco de condenados e suspeitos e tenta ali encontrar uma compatibilidade para dizer, ó, aquela pessoa que está no banco foi o autor desse crime. Existem países que fazem outras técnicas. Tá muito em moda, por exemplo, a genealogia forense. Eles estão usando, nos Estados Unidos principalmente, bancos de dados comerciais. Então, são aqueles bancos de dados que o pessoal, às vezes, faz aquele teste para saber qual é a minha ascendência, a minha ancestralidade. Aí dá lá, eu sou tanto europeu, tanto africano, tanto ameríndio. E aquilo dali armazenou durante anos, né? Foi armazenado durante anos por várias empresas. E essas empresas descobriram uma mina de ouro agora. Porque eles têm vários dados de SNPs lá que foram analisados por essas técnicas de sequenciamento de nova geração e que agora estão sendo usadas para fins forenses. Elas estão vendendo esses serviços para
para a polícia lá nos Estados Unidos. Isso daí é ruim? Não, eu acho fantástico, porque eles estão descobrindo crimes assim de anos, né? Teve o caso lá do serial killer, do Golden State Killer, que foi um ex-policial lá nos Estados Unidos que durante décadas cometeu crimes que datam lá da década de 70, 80, e foi descoberto ano passado, né? Quem era o assassino através dessa técnica. Isso a gente ainda não faz aqui no Brasil, mesmo porque no Brasil nem tem tantas empresas que trabalham com esse tipo de banco, né, de ascendência, né, de ancestralidade. É uma coisa que lá nos Estados Unidos já estão há muito tempo trabalhando, e aqui no Brasil ainda não, essa moda ainda não pegou tão forte, né? E também temos outras técnicas, como, por exemplo, a busca familiar. A busca familiar é uma busca onde você, em vez de procurar aquela pessoa, você procura por parentes, né, por familiares. Então, por exemplo, eu não tenho no banco de dados um determinado autor de um crime lá que eu estou investigando, mas eu encontro alguém que, pelo perfil genético, pode ser um pai, pode ser um irmão, porque tem certa similaridade. E aí você usa outros dados de inteligência para chegar à conclusão se aquela pessoa realmente é um familiar ou não é um familiar, e daí também chegar ao verdadeiro autor. Essa técnica não é usada no Brasil por falta de regulamentação. Ela é muito debatida no mundo inteiro, inclusive nos países que a utilizam, como, por exemplo, Inglaterra, Estados Unidos. São países que até utilizam, mas ela tem, sim, uma vertente aí, uma parte da sociedade que a critica, né? Até onde você pode utilizar esses dados genéticos de parentes, de familiares, para encontrar um autor de um crime. Então, é um debate bioético muito extenso, e esse debate bioético, inclusive, ele permeia várias áreas da genética forense e fortemente a área de bancos de dados. É uma área que a gente sempre está debatendo, sempre tem que estar estudando e avançando nessas questões, levando em conta a questão ética que está envolvida no nosso trabalho. Já que você está falando aí de ética, né? E genética sempre tem que falar de ética. Eu li já sobre a possibilidade de você com certeza vai saber mais do que eu e é bom que eu vou aprender mais também da utilização daquele DNA que está ali no teste, no papelzinho do teste do pezinho. Você já viu alguma coisa sobre isso? Você poderia comentar alguma coisa sobre isso? Que me fizeram Sim. também essa pergunta. Certo. Inclusive, essa pergunta é uma pergunta que tem surgindo em muitos debates, discussões, lives que eu tenho participado, assim, sempre vem essa pergunta, né? Se não seria, por exemplo, você não poderia utilizar aquele teste do pezinho para fazer um banco de dados de perfis genéticos, né? E isso daí seria, no futuro, né, um super banco onde qualquer crime que ocorresse, você poderia elucidar. Eu acho que é mais ou menos essa ideia, né, que as pessoas imaginam que seria uma solução em nível criminal. A gente tem dois aspectos aí. Tem a questão bioética, realmente, é uma discussão muito forte, e que aí a gente deveria avaliar se realmente vale a pena a gente criar um banco de dados, né, no aspecto ético, né, de toda uma população. Então, toda a população ela estaria, a princípio, em suspeição, então poderia ser potenciais criminosos. Tem esse debate. E aqui eu não tô tomando partido nem de um lado nem de outro, só colocando o Algum problema lugar no central, mundo, né? algum lugar do mundo faz? Não, né? Eu ia chegar Não. nisso. Os locais, os países que mais debateram isso e já criaram, inclusive, assim, já tentaram implementar de fato, são países ali do Oriente Médio, onde as coisas às vezes são um pouco mais impostas, né? Mas mesmo lá eles não conseguiram colocar em prática, que vem aí o segundo aspecto, que é um aspecto muito importante, que é o aspecto financeiro. Imagina você fazer um teste de DNA, né, um perfil genético, para toda pessoa que nasce em um determinado país, tá? A gente está falando de países bem pequenos. No Brasil, então, nem se fala o custo que seria isso. Então, você estaria testando geneticamente toda uma população, gastando, né, milhares, milhões de reais, milhares não, milhões, bilhões de reais para montar esse banco. E depois você teria também todo um custo para armazenar essa informação e toda uma questão de segurança dessa informação.
Então, assim, no Brasil eu não vejo isso como algo viável, pelo menos nesse momento, né? E tanto é que no mundo inteiro a gente não vê ainda um país que tenha implementado isso. Então, eu acho que o Brasil ainda está mais afastado dessa realidade, tanto por aspectos bioéticos, que a gente ainda não tem esse grau de maturidade, assim, de avanço no debate para chegar e falar, não, a gente, né, nós como sociedade acreditamos nisso e vamos nesse caminho. E segundo, em termos financeiros, né, nenhum país, no tamanho do Brasil, eu acho que teria condições de assumir um ônibus, né, um custo tão alto num projeto desse tipo. Então, de fato, hoje em dia, não é um projeto fazer esse tipo de coisa e a gente não tem nada encaminhado. A gente tem outros projetos até mais prioritários nesse momento e mais Já factíveis e que estão tem sendo muita coisa trabalhados. na frente, né? Oi? Tem muita coisa para fazer Tem ainda. muita coisa para fazer, Torricelli, antes disso. É, tem mais algumas perguntinhas aqui para explorar essa questão, né, do banco de dados, aí já podia emendar para fazer, né? Certo? Eu só queria que você já falou até da lei que regulamenta, você citou aí rapidamente, mas foi uma lei de 2012, 13? Me lembre aí. Isso, foi a lei de 2012, que é a 12654, ela que trouxe a possibilidade da coleta de condenados e suspeitos no Brasil. E o decreto 7.950 de 2013, um decreto presidencial, ele instituiu, então, o Banco Nacional de Perfis Genéticos e a rede integrada de bancos de perfis genéticos. E aí já vem a outra pergunta aqui, exatamente quando começou a funcionar no Brasil de fato? Porque uma coisa foi a lei surgir e a regulamentação. Certo. E aí? Vamos lá, a gente tem alguns marcos nessa história. Como eu disse, é uma história que começa lá no início dos anos 2000. Existia algo antes da rede, que era a Rede Nacional de Genética Forense, que era um grupo de alguns laboratórios que já estavam implementados no Brasil e começaram aquele movimento de não, vamos criar algo oficial, vamos criar a rede integrada de bancos de perfis genéticos de forma oficial. Isso daí lá nos anos 2000, tá? Até 2009. Em 2009 foi quando chegou o COAT no Brasil, no 2009, 2010. Em 2009 chegou a primeira vez o COAT, que é o sistema do FBI que a gente usa aqui no Brasil para administração do Banco Nacional de Perfis Genéticos, de todos os bancos da rede, na verdade. E em 2010 teve a assinatura de um acordo de cooperação onde o FBI ele cede para o Brasil os direitos de uso do software codes. Uhum. Depois, em 2012, a gente teve um avanço com a assinatura da lei, né? E em 2013, a criação da rede. Daí foi um trabalho realmente assim, fomos engatinhando, começamos ali. Se você pega lá, a gente tem um site, né, da rede, se vocês buscarem lá RBPG, lá no Google, vocês vão encontrar um site dentro do Ministério da Justiça, do site do Ministério da Justiça. E lá você vai ver lá o primeiro relatório, lá de 2014, né, que a rede foi implementada em 2013, 2014, o primeiro relatório. Então tem, né, poucos perfis genéticos. Depois, em 2015, 16, e fomos um pouco devagar, tá? Eu acho que uma virada que foi dada, né? E claro que eu não estou dizendo que o mérito só foi nesse momento da virada, porque foi uma construção, como eu disse, né? Foram muitas batalhas sendo travadas e vencidas ou perdidas, né? Durante esses anos. Mas eu acho que uma chave que virou e que mudou um pouco o cenário e vem acelerando o nosso trabalho desde então foi ali entre 2017 e 2018, onde houve implementação do projeto de coleta de perfis genéticos nos presídios. Então, aquela lei de 2012, ela de fato começou a ser aplicada no Brasil inteiro, foi em 2018. Então, em 2017, final de 2017, o Ministério da Justiça, à época, ele já apontou, já sinalizou que ia aprovar assim, o projeto e ia investir no projeto. Ele apoiou. No início de 2018, a gente começou a trabalhar junto com a Senasp para fazer as compras dos primeiros kits de coleta. E depois, com a compra desses kits de coleta, a gente começou a fazer as coletas nos presídios, com a participação de todos os estados do Brasil. Então, isso que eu gosto de sempre ressaltar. A rede, ela funciona porque todos estão juntos. No dia que um falar assim, não, a gente não quer mais, um elo se rompe e deixamos de ser uma rede.
Então, mesmo aqueles laboratórios que hoje ainda não estão compartilhando perfis genéticos, porque eles ainda estão estruturando seus sistemas de qualidade, todos participaram das coletas nos presídios. Então, foi um trabalho assim, incrível, foi muito bonito de se ver o empenho dos peritos, principalmente dos laboratórios de genética, né, de todo o Brasil, que se empenharam para fazer as coletas nos presídios. Vocês imaginam que não é um ambiente muito salubre, não é o nosso ambiente primeiro de trabalho, né? Eu já fui Já foi, com o Ricelli? João Então, Paulo aqui, então não é algumas muito vezes. uma situação muito fácil, né? É. E eu vejo assim, todos se empenharam e isso daí foi um ponto de virada. De um ano para o outro, a gente saiu de 2.000 perfis e a gente fechou o ano de 2018, que foi o início do processo, com 18.000 perfis. 2019, a gente terminou com mais de 70.000 perfis e hoje em dia, no último relatório, a gente já está com 82.000 perfis no banco. Então, assim, deu uma super acelerada. Por quê? Por alguns pontos. Boa articulação dos estados com os estados, boa articulação com o sistema prisional, investimentos do Ministério da Justiça através da Senasp e pessoas comprometidas, que a gente pode ter isso tudo se não tiver quem, né, o CPF ali, né, como diz um colega meu, se não tiver o CPF de alguém ali ou de várias pessoas ali para fazer, né, não sai. Então, sem o trabalho de pessoas comprometidas se colocam lá à frente desse trabalho, nada é feito. E hoje em dia eu acho que a gente está numa ascendente e assim espero que a gente continue, porque a rede começou a ser conhecida e ser reconhecida, os resultados positivos começaram a aparecer, e lógico que qualquer governo quer investir naquilo que está dando certo, porque aquilo é uma vitrine, né? Para todo mundo que está trabalhando no projeto, que está fornecendo bons resultados. E hoje em dia, a gente vê bons resultados com o Banco Nacional e com a rede. Certo. Tem uma pergunta aqui que eu queria fazer para você. Você explicou muito bem com relação a todo mundo usa a Polícia Civil e a Polícia Federal. Qual é o Uhum. papel da Polícia Federal e das polícias civis nesse trabalho? Desculpa, deu uma pequena cortada, deixa eu ver se eu entendi. Qual é o papel da Qual Polícia é, Federal e das polícias civis nessa rede, é qual isso? é a diferença? Certo. A rede tem a seguinte estrutura: a gente tem um banco nacional, que é esse que eu administro, e se a gente fosse montar aqui um organograma, tá? A gente teria o Banco Nacional e aqui os bancos locais. Então, a gente tem todos os bancos locais mandando perfis aqui para o Banco Nacional. E aqui no Banco Nacional, a gente faz a comparação de todos os perfis do país inteiro. Então, não é assim que a Bahia troca perfil direto com Goiás, por exemplo. Não, na verdade, a Bahia manda os perfis para o Banco Nacional, Goiás manda para o Banco Nacional, e aqui a gente faz uma busca a cada semana, faz uma, duas buscas, né, com todos os perfis que estão ali dentro, e aí dá a resposta. Essa estrutura é mesmo uma estrutura usada em diversos países, inclusive no FBI, é assim, lá nos Estados Unidos, é assim que eles trabalham também, é a forma de trabalho do próprio sistema COAT, né? Você tem um banco central e os bancos locais mandando os perfis para lá. A gente, então, em termos de bancos de dados, a gente tem o Banco Nacional, que é administrado por um perito criminal federal, está lá no decreto. Então, eu, hoje em dia, sou administrador, sou um perito da Polícia Federal. É responsabilidade da Polícia Federal sempre ceder servidores, continuam, na verdade, trabalhando dentro da Polícia Federal, eu não estou cedido para outro órgão, estou dentro da Polícia Federal, mas ela coloca algum servidor que tenha conhecimento em genética para fazer esse trabalho. Além disso, a gente tem também um banco federal. Por quê? Porque os casos de investigação da Polícia Federal, eles não vão direto para o Banco Nacional, eles vão para o banco que está dentro do laboratório de DNA da Polícia Federal. A gente tem um laboratório de DNA para investigações da Polícia Federal. Da mesma forma que cada estado aí, a Bahia tem seu laboratório, Rio Grande do Sul tem seu laboratório, Goiás, Amazonas, então temos vários, são 20 laboratórios no Brasil inteiro, né? Que são os bancos locais, que têm seus bancos locais e mandam esses perfis para o Banco Nacional. Então, a Polícia Federal ela tem dois bancos. Tem um banco local, que é o Banco Federal, que a gente chama, e tem o Banco Nacional. Além disso, as perícias dos estados e do Distrito Federal, então as perícias de todas as UFs aí que participam da rede,
elas têm seu banco local. Então, elas também têm um servidor que é doado para elas, um servidor informático, né, doado para elas, onde elas instalam um codes. Então, a gente também cede, através de um acordo de cooperação técnica entre a Polícia Federal, o Ministério da Justiça e a Secretaria de Segurança Pública dos estados. Então, a gente chancela ali um acordo e elas têm, então, o uso do codes. E daí elas começam a transmitir seus perfis genéticos para esse banco que é administrado pela Polícia Federal, o Banco Nacional. A gente também tem a participação dos estados no comitê gestor, porque tudo que é feito no Banco Nacional não sai da cabeça do Ronaldo. O Ronaldo é um cumpridor de regras. Inclusive, se o Ronaldo errar, é o que primeiro vão tacar pedra, porque o Ronaldo ele não pode fazer nada que é contrário ao comitê gestor. Esse comitê gestor eu também coordeno, mas para vocês terem ideia, o meu voto é um voto de Minerva. Quando É por isso que tem vai que usar, a difícil gente falar com usa. você, né? É por isso que é difícil achar espaço na sua agenda, né? Foi um pouquinho difícil, mas a gente consegue, né? Nem que seja no sábado. É. E Olha, eu ia para o aí, sítio, ó, hoje eu não esse... fui para ficar aqui conversando com você. mas sempre vale a Vamos pena, lá. né? Para a gente falar sobre aquilo que a gente Claro, gosta. claro. É. E esse comitê gestor, ele se reúne a cada 2 meses e ele tem a participação ativa dos estados, porque cada região brasileira, os estados, eles nomeiam um representante da perícia. Então, por exemplo, região norte tem um representante do Amazonas, região centro-oeste é do Mato Grosso do Sul, representante. Região sudeste é um representante de Minas Gerais, região nordeste, hoje em dia, é de Pernambuco, representante, região sul é um representante da perícia da genética forense lá de Santa Catarina. Então, esses representantes, que são a voz dos estados no comitê gestor, se reúnem a cada 2 meses, junto comigo, com representantes também da Polícia Federal, representantes da Senasp, representantes do Ministério dos Direitos Humanos, tem um monte de representantes. Então, é um comitê que ele tem voz. Por quê? Porque ele é multidisciplinar. E o que sai dali é algo bem pensado e analisado de acordo com diversos tipos de pontos de vista. Tem o ponto de vista de quem está pagando o projeto, por exemplo, a Senasp. Tem o ponto de vista do DEPEN, que é quem vai permitir a entrada por exemplo, dos peritos nos presídios, ou vai articular com os presídios brasileiros para a gente fazer esse tipo de trabalho. Tem o Ministério dos Direitos Humanos, que é importantíssimo, que muitas vezes ele dá o contraponto de até onde a gente pode avançar, onde não pode. Tem as perícias estaduais para dizerem, lá na região norte não é isso que a gente está vendo na região sul, na sudeste. E no sudeste já vai falar, mas aqui a gente tem uma situação peculiar por conta disso ou daquilo. Né? E a gente tenta agregar todas essas opiniões para saber o que a gente faz para avançar a genética forense no nosso país. Tem dado certo. É fácil? Não é fácil. Mas eu vejo que é um modelo fantástico, porque o que sai desse comitê gestor é algo bem pensado, bem elaborado. Não é uma decisão monocrática, muito pelo contrário, né? E por isso que quando a gente lança um projeto como esse de coleta nos presídios, que a gente precisa de pessoas empenhadas, as pessoas acreditam no projeto e se empenham para fazer ele acontecer. E isso tenho certeza que vai acontecer nos próximos projetos, que são de backlog de crimes sexuais, de identificação genética de pessoas desaparecidas, que são os projetos estratégicos que a gente já está trabalhando para avançar ainda mais nos próximos anos. Hoje, quem é que é obrigado mesmo nessa coleta de banco de dados nos presídios? Quem é que é obrigado? Não sei se a gente pode dizer assim. Pessoas condenadas, segundo a lei, são as pessoas condenadas por crimes hediondos ou crimes dolosos de grave violência contra a pessoa. Né? E aí se ele não quiser fazer, o que é que acontece? Ótima pergunta. Se não quiser fazer, a gente tem uma resolução do próprio comitê gestor, onde ele deliberou o que fazer. E seria muito fácil. Um condenado simplesmente não abre a boca. Se a coleta é feita passando o suave dentro da boca, ele não abre a boca e não faz a coleta. Eu tive o azar, eu fui poucas vezes, eu tive o azar de, na minha vez, um cara não quis. Vou te falar que é um azar mesmo, porque, por incrível que pareça, foram poucas as situações de recusa nesse projeto. A gente se preparou totalmente para ter, né, uma quantidade importante de recusas e não foi essa a realidade.
Eu acho que você teve azar mesmo, Torricelli. O pessoal deu risada da minha cara. Mas eu acho que você não abriu a boca de ninguém à força, não é? Não, não, eu passei a bola, Mesmo na verdade, porque, ele não quis. exatamente, porque não Ele é o não quis. procedimento. Oi? Ele não quis, mas aí eu, na mesma hora, eu passei a bola para João Paulo. Ó, resolva aí, ó. Nesse caso, a gente tenta, primeiro, explicar, né, qual é a situação, para que serve, tentar ali dar uma explicação melhor para ver se a pessoa se sente mais à vontade de doar. Se ela não quiser doar de fato, o que se faz é um termo circunstanciado ali, constando essa situação, que na verdade é assinado por testemunhas da situação, não é nem assinado pela pessoa que se recusou. Você faz um termo, as testemunhas assinam, e esse termo é enviado para o juiz, né, para o juiz corregedor da VEP, então um juiz da região ali, ou responsável por aquele presídio. E o juiz vai determinar quais medidas tomar. A pessoa pode, por exemplo, esse indivíduo que se recusa, hoje em dia, a lei atual, com as medidas que foram tomadas aí, as inovações do pacote anticrime do ano passado, agora já pode ser considerado uma falta grave. Então, a pessoa perde progressão, a pessoa perde vantagens que tenha dentro do próprio presídio. Então, hoje em dia, eu acho que está mais difícil de ocorrerem situações desse tipo, porque eles sabem que perderiam algumas vantagens que já conquistaram ou que podem vir a conquistar se tiver uma recusa. Porque a coleta é obrigatória, segundo a lei. Mas nós, como servidores públicos, também não podemos cometer nenhum ato de violência. Então, a forma que a gente tem de trabalhar isso são formas administrativas, né? Então, a gente faz o que está na lei. O que está na lei e nos regulamentos da rede também se a recusa, você circunstancia aquilo, faz um termo, encaminha para o juiz responsável e ele vai dizer quais são as medidas tomadas naquele caso. Perfeito. A gente está caminhando. Você vê como passou rápido o tempo? Voa Faltam o menos de tempo. 5 minutos. Mas tem algum, mas aqui, ó, as perguntas todas riscadas que você foi respondendo. À medida que você foi respondendo, eu já fui riscando aqui, mas ainda falta A gente algumas vai ter que aqui, fazer ó. uma segunda edição, Arthur Ricelli. É muita coisa. Choveu na minha caixa de perguntas para você. Existem metas para atingir? Sim. Todos os projetos, como são patrocinados pelo Ministério da Justiça, eles são baseados em metas. Então, a rede, ela também trouxe uma mudança de paradigma, tá? Até mesmo dentro da Senasp, do Ministério, quando a gente começou a trabalhar lá, na verdade, eles já vinham trabalhando na estruturação dessa forma de trabalho baseada em projetos, tá? E a rede, ela veio somar e ela assumiu desde o início, desde o primeiro projeto, que foi o projeto de coleta de condenados, ela assumiu ela vestiu essa camisa de a gente vai trabalhar com projetos. Projetos têm metas. Então, o que a gente faz? A gente não faz distribuição de kits, a gente não faz distribuição de equipamentos para laboratórios. Não é isso que é feito, não é isso que é apoiado pela rede, né? Mesmo porque hoje em dia o Ministério nem está mais apoiando tanto esse tipo de ação, de simplesmente distribuir sem ter uma contrapartida. Porque senão a gente não consegue avançar na segurança pública, né? Se a gente quer, de fato, avançar, ter resultados positivos, a gente tem que fazer um trabalho baseado em planejamento e que vai ter um retorno, algo factível que dá para ser mensurado. Então, na coleta de condenados, tinham lá metas, e as metas foram estabelecidas caso a caso, com cada um dos estados, porque vai depender da quantidade de condenados que eles tinham em seus presídios, da quantidade de recursos humanos que eles tinham disponíveis para fazer essa coleta, de situações pontuais de cada um dos estados, da facilidade em entrar num determinado presídio e outro não. Então, teve um planejamento. Cada estado foi instado a fazer um planejamento, a propor uma meta que foi debatida e vários estados, inclusive, tiveram metas bem audaciosas. Então, por exemplo, São Paulo saiu de 0 para 10 mil perfis, entendeu? Em um ano. Zero não, eles tinham um perfil de condenado, né? Eles tinham muitos perfis de local de crime, mas tinham um perfil apenas de condenado por uma série de entraves que eles encontravam
lá no estado e passou para 10 mil. Pernambuco já deve estar chegando aí no final de todos os seus condenados coletados, porque eles já estão aí próximos de 15 mil perfis genéticos de condenados, né? É uma potência lá de processamento de perfis genéticos condenados, a gente não sabe como eles conseguem, né? Tantos resultados assim, né? O pessoal deve estar trabalhando 24 horas, né? Brincando, mas realmente é porque eu admiro muito, né? Tem esses estados assim que conseguiram sair de uma situação de poucos perfis e aproveitaram essa janela de oportunidade e avançaram fortemente. Estou citando esses dois que são números assim mais audaciosos, mas Eu não vou me arriscar, então, perguntar como é que está na Bahia. Não, Bahia também está bem, mas está naquela média ali daqueles estados que coletaram, né, e processaram até uns 5 mil perfis, mais ou menos. Isso daí foi a média do Brasil. Teve uns que realmente foram muito audaciosos, foi o caso lá de Pernambuco e São Paulo, que fizeram aí uma coleta fora do comum e ajudou muito a gente a avançar nesse projeto. Mas, como eu disse, né, foi um trabalho feito a muitas mãos, todos os estados estão de parabéns, todos ajudaram, apoiaram, até mesmo aqueles que não tinham ainda seu laboratório instalado. Ronaldo, a gente tem menos de 2 minutos, Opa! como eu não gosto de finalizar a live às pressas, aí eu queria que você finalizasse falando alguma coisa que você queira finalizar, para a gente já se despedir, para não cair a live na nossa cara e a gente ficar sem se despedir. Eu sei que não deu para responder tudo, mas segue lá o Ronaldo. Qualquer coisa, pergunta no direct dele. Isso aí. E aí? Bom, então vou aproveitar para duas coisas. Para um agradecimento e para um merchan, ok? Para alguns merchants. Então, agradecimento... Rápido, viu? Para não cair na nossa cara. Rapidíssimo. Agradecimento à oportunidade, a todos que assistiram. Torricelli, muito obrigado pelo convite. Foi um prazer. Merchan, acessem o site da rede, lá tem relatórios, tem resoluções, tem tudo que vocês possam imaginar aí para conhecer um pouco a rede. A gente lançou um relatório interativo que está muito bacana, acessa lá. Me acompanhe no Instagram, que eu estou colocando muita novidade sobre a área, ronaldo.rcsj, ok? E é isso, gente. Então, estejam sempre em contato. Ah, sim, e a gente tem um curso de banco de dados na NP Cidadã. Busca lá, NP Cidadã, a NP de Academia Nacional de Polícia. A gente tem curso de banco de dados de perfil genético. Tá ok? É isso aí. Então, pessoal, queria agradecer mais uma vez. Queria agradecer mais uma vez, Ronaldo, por ter aceitado essa conversa. Queria agradecer todo mundo que está aí no dia de sábado, aqui assistindo a nossa live, que foi muito proveitosa. E segue lá o Ronaldo no perfil dele, não deixa de ir lá rapidamente para seguir ele, para ajudar a gente a divulgar o trabalho tão interessante. Mabel, um beijo para você, que estou vendo que você está aí também. Beijo para todo mundo que está aí assistindo. E é isso, gente. Então, tira um print aí da gente, Mabel. Vai! Gente, então, obrigado. Estou vendo muita gente da rede aqui passando, participando. Obrigado, viu? Então, o curso é gratuito, tá? Só para deixar vou dar um tchauzinho aqui para o pessoal tirar um print. Tchau, querido. Tchau. Até a próxima. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau.